E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Bom, infelizmente hoje eu não consegui fazer a transmissão da minha aula online para vocês. Estou com um probleminha técnico aqui em casa, questão de internet, mas vai ser resolvido em breve. Bom, para vocês não ficarem prejudicados por uma ausência de aula, hoje eu ia me limitar a corrigir a prova de vocês. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente troca essas ideias. Vou disponibilizar depois esse vídeo aqui e vocês confiram com o que vocês responderam. Se tiver alguma questão, algum questionamento, vocês depois me falam, façam um recursinho para mim, justificando, para a gente ver se pode melhorar ou não a questão das notas. Bom, não vamos perder tempo aqui. Vamos tratar da prova. Vocês viram que a prova que a gente teve só me limitei a tratar de quê? Juizados especiais. Foquei em juizados especiais porque eu achei que era um tema um tanto quanto mais tranquilo para vocês, né? E que dava para a gente abordar muitas coisas legais. Bom, então vamos para o primeiro enunciado. Primeira questão da prova, como é que foi? No último fim de semana, um rico empresário chamado Everton, fiz uma homenagem ao querido Everton, ao trafegar com sua Ferrari, recém-comprada na Itália, se envolveu em um acidente de trânsito com o cantor sertanejo Gustavo Lima, que transitava com seu Camaro amarelo nas imediações do setor marista. O empresário ingressou com uma ação de indenização nos juizados especiais cíveis contra o cantor, e em sua petição inicial pediu o valor de R$ 100 mil em danos materiais. Em sede de contestação, dentre outras teses que o cantor sertanejo alegou em preliminar de competência dos juizados para julgar tal ação. Na condição de juiz da causa, se manifeste acerca da preliminar suscitada pela parte ré, justificando legalmente a sua resposta. Aqui, pessoal, vocês poderiam ter feito de diversas formas. Assim, se quisesse fazer como sendo um juiz, como estivesse sendo uma sentença proferida pelo juiz, se estivesse sendo, não teria problema. Se quisesse só responder direto, também fui bem benevolente quanto a isso. Mas algumas pessoas ainda erraram essa questão. O que eu queria que vocês falassem? Primeiro que vocês falassem do artigo 3º da Lei 9.099, que fala assim: o juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. E aí você fosse no inciso 2º, as enumeradas no artigo 275, inciso 2º do CPC. E aí o que você tinha que fazer? Você tinha que explicar que esse CPC era o de 73 e com a lei, com um novo CPC em seu artigo 1063, a gente ainda tem uma ultratividade das normas. Então, mesmo que seja fazendo referência ao Código 73, ainda estava valendo essas hipóteses do artigo 275, inciso 2º. E dentro dessas hipóteses do 275, inciso 2º, tem a questão do acidente de trânsito. Então, você tinha que fazer esse raciocínio lógico. Ah, Nairon, difícil demais. Não é difícil. Eu falei esse exemplo, exatamente esse exemplo, até com o Gustavo Lima em sala de aula. Então, eu falei esse exemplo. Mandei vocês lerem, ditei sobre a ultratividade das normas, então era uma questão muito simples. Muita gente respondeu de que forma? Ah, não pode porque se trata da limitação de 40 salários mínimos, extrapolou os 40 salários mínimos. Tem algo a ver, pessoal? Não tem nada a ver. A limitação de 40 salários mínimos é apenas uma hipótese que você pode entrar nos juizados. Você pode entrar para causas até 40 salários mínimos, você pode entrar para as possessórias até 40 salários mínimos, ação de despejo e para as causas do 275. Então, eu ressaltei também isso muito, fiz um quadro, um esqueminha que eu ia colocando lá. Então, eu até ressaltei que, na verdade, a gente tem no nosso sistema algumas competências por matéria e competências por valor. E coloquei vocês para anotarem, ditei isso, tá no caderno de vocês. Então, era uma questão extremamente fácil de acertar. Era uma questão, assim, muito tranquila. Era basicamente fazer esse caminho. Lembrar que não precisa da limitação de 40 salários mínimos, porque tem um inciso 2º que remete ao 275, inciso 2º do Código de Processo Civil, e lá nesse código
tem a hipótese do acidente de trânsito e ressaltar também que ainda está valendo essas hipóteses com o artigo 1063. Então, alguém esqueceu alguma coisinha disso daqui? Eu ponderei, aceitei alguns, eu tirei alguns décimos, porque eu sempre tento qualificar da seguinte forma: vocês estão com código. Vocês estavam com consulta à internet, consulta a livros. Eu mandei livros para vocês, né? Então, se você tivesse buscado no livro, você também teria tido a resposta correta. Então, por isso que eu fui um pouquinho mais exigente, descontei algumas coisas de quem não fez a resposta corretinha, como eu imaginaria que deveria ter sido feita. Tá bom? Então, essa primeira questão, o que você tinha que falar? A alegação de incompetência, em razão do valor da causa, ela não merece prosperar, tendo em vista que está dentro das hipóteses de competência dos juizados. Aí, artigo 3º, inciso 2º, combinado com artigo 1063 do Código de 2015, Código de Processo Civil de 2015. Essa era a resposta. Quem abordou mais ou menos isso daí, eu considerei. Tá bom? Então vocês viram que a primeira questão também foi bobinha. Disserte sobre as diferenças entre o recurso inominado e a apelação. Pessoal, quando eu vi o pessoal respondendo essa questão aqui, eu entrei em desespero. Fiz um quadro, repeti esse quadro 2 vezes no caderno de vocês. Teve gente que até copiou o quadro. Não tem problema, eu sabia que poderia acontecer isso. E prova de consulta era natural isso. Eu fiz esse quadro, até teve uma colega que perguntou para mim: Nélio, de onde você tirou o quadro? Não tirei de lugar, eu construí o quadro, eu fiz a comparação. E fiz a comparação com vocês. Então, era um quadro que trazia a comparação específica de cada um. Aí eu queria que você falasse que o recurso nominado ele era previsto na lei dos juizados, já o recurso de apelação era do CPC, o recurso nominado era de 10 dias, enquanto a apelação é de 15 dias, o recurso nominado é julgado por juízes de primeiro grau, já a apelação é julgada por desembargadores, o recurso nominado é julgado por uma turma recursal, enquanto a apelação é julgada pelos tribunais de justiça. Queria também que você falasse sobre o preparo. O preparo na lei, no recurso nominado, ele pode ser feito até em 48 horas posteriores, enquanto no preparo normal, no preparo na apelação, deve acontecer de imediato, junto com a propositura do recurso. Então, se você falou isso, você obteve a nota máxima. Eu coloquei isso no caderno, eu ditei, eu coloquei isso em 2 ocasiões. Eu comecei a fazer esse quadro, não finalizei ele num dia, no outro dia eu comecei ele novamente. Na outra segunda-feira eu comecei ele novamente, coloquei no caderno de vocês. Então, também era uma questão dada. Nisso aqui foram questões muito simples, muito simples. Não tinha como errar. Claro, você não vai na aula, claro, você está em Nárnia, realmente não ia pegar o clique que eu estava querendo. Vamos lá, vamos para a terceira? A terceira questão, pessoal, é que eu acho que é mais enjoadinha, para ser bastante sincero. Mas por quê? Porque a terceira questão você tinha que estar em sala de aula. Se você não tivesse sala de aula, apesar de que eu mandei também um material com vocês, um livro sobre juizados, em que estava sendo tratado sobre isso. Então, também não tem desculpa. Uma mera busca no Google, colocasse reclamação, juizado, você ia achar tudo mastigado. Tudo mastigado. Faltou um mero Google. Então, o que eu queria? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu coloquei para falar sobre a possibilidade de manejo de reclamação no sistema dos juizados, eu queria que vocês fizessem o quê? Que vocês copiassem o artigo da resolução 3 do STJ. Conforme eu expliquei em sala de aula, a gente tinha uma dificuldade muito grande de questionar alguns precedentes que não eram constitucionais no sistema dos juizados por falta de previsão de poder ir para o STJ. E aí qual foi a estratégia que os advogados começaram a fazer? Começaram a fazer reclamação. E aí, depois de várias mudanças, que não vem ao caso aqui agora, a gente chegou
ao sistema que a gente tem na resolução na resolução 3 de 2016 do STJ. Então, teve gente que foi lá falar do que está no conceito do CPC. Tá, mas não é isso que eu quero. Eu não perguntei, não é isso. Qual que é a fundamentação atual? Quando eu estava falando de fundamentação atual, eu não estava querendo falar do artigo 998. O artigo 998 estava conceituando o que é reclamação. Isso aí eu sei, eu não perguntei o que é reclamação para vocês. Eu perguntei quando que ela vai ser cabível nessa questão do sistema. Por isso que eu falei, discorso sobre a possibilidade de manejo de reclamação no sistema do juizado. Por isso que eu tirei ponto de quem não citou isso. Colocou o 998? Vai tirar ponto? Não, mas não era o que eu estava perguntando. Não era o que eu estava perguntando, então não agregou nem retirou. Então você perdeu linha lá, perdeu seu tempo lá. Não fez muita diferença. Por quê? O que eu queria? Fundamentação atual. O que eu queria falar? Olha, no sistema dos juizados, atualmente, nós aplicamos a resolução número 3 de 2016. Ponto. Letra A era isso. Só queria isso. Fundamentação. De onde eu estou tirando isso? Agora é isso. Claro, você poderia colocar combinado com 998. Só isso. Porque se você colocar só o 998, você está errado, porque o 998 não estabelece a questão nos juizados. Então aí que é a grande diferença. E eu falei tudo isso em sala de aula. Aliás, eu nem citei o 998 em sala de aula, para não causar complicação com vocês. Mas, né? Depois, momento de cabimento. Momento de cabimento, pessoal, o que eu queria que vocês falassem? O que eu queria que vocês falassem? Que era você ingressasse contra decisões das turmas julgadoras, dos juizados, né? Decisões dos acordos dos juizados. E isso tem que ser até que momento? Até o momento do trânsito em julgado. Então, quando que acontece o trânsito julgado ali das decisões? Quando completa 15 dias, porque é o prazo que você poderia manejar um recurso extraordinário. Então, quem falou 15 dias? Beleza, levei em consideração. Falou que até o trânsito julgado? Beleza, também, levei em consideração. Então, colocou a qualquer momento? Aí, se qualquer momento, mas aí você tinha que especificar melhor. Porque geralmente, na prática, forense, a gente não maneja com uma reclamação tanto no início. Mas poderia colocar? Poderia. Qualquer momento, até o trânsito julgado, qualquer uma dessas hipóteses, se você tivesse respondido, eu ia te dar pontuar integralmente nesse item. Depois, hipóteses de cabimento. Aí o pessoal veio para garantir a legitimidade, a competência. Tá, mas isso daí é o que você falou no código, gente. Isso aí é o que você falou do código, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos juizados, eu pedi especificadamente dos juizados. E aí o que você tinha que fazer? Pegar a bendita resolução e ler lá. Olha só, caberá às câmaras... Vou ler aqui o artigo primeiro. Caberá às câmaras reunidas ou às sessões especializadas dos tribunais de justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela turma recursal estadual do Distrito Federal e jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciado de súmula do STJ. Tem gente que falou assim, tem gente que copiou o que eu ditei. Lógico, copiei, tá correto, tá. Só que quando eu dito alguma coisa para vocês, eu tenho pouco tempo e eu penso as partes importantes. E vocês já viram que eu sempre falo, isso aqui é importante, copiem no código, copiem no caderno de vocês. Eu pedi para vocês copiarem. Se você não copiou, paciência. Você ficou com preguiça de copiar? Não posso fazer nada. Mas você nem precisava copiar. Mas você tinha que pelo menos ler isso daqui. Então o que eu queria? Que eram as hipóteses de cabimento. Quando a gente estivesse falando de divergência entre turma recursal e jurisprudência do STJ, e essa jurisprudência do STJ tinha que ser em caso de assunção de competências, resolução de demandas repetitivas, ou recurso especial repetitivo, ou enunciados do STJ. Aceitei também, porque foi a forma que eu ditei, que era a questão de precedentes e súmulas. Aceitei, é um gênero, precedentes, vai. Apesar de que você estava com poder de consulta. Você poderia ter consultado. Se você não consultou, foi porque você não quis. Então você poderia ter transcrito isso? Poderia. Então, mesmo assim, eu considerei, eu relevei e dei a pontuação nesse ponto. Tá.
E D, competência para o julgamento. Aqui foi onde eu fui mais exigente com vocês, nesse ponto. Eu até teve algumas pessoas que quase não tiraram 10 na prova, só não tiraram porque erraram. Não é que erraram, ficou omisso esse ponto aqui. Tem muita gente, é os tribunais de justiça. Tá, é nos tribunais de justiça, mas quem que vai nos tribunais de justiça vai julgar? Qual vai ser a competência dentro dos tribunais de justiça? Aí vocês tinham que ao menos copiar. Caberá às câmaras reunidas ou à seção especializada dos tribunais de justiça. Tinha que ter escrito isso. Tinha que ter escrito isso. Já deu para vocês perceberem o que eu fiz? Eu peguei o artigo 1º e desmembrei ele para perguntar as coisas para vocês. Se você tivesse lido ou tivesse transcrito aqui, com, assim, discorrido, né? Porque teve gente que... É uma outra observação que eu quero fazer. Gente, quando a gente vai fazer prova, a gente não copia artigo, ipsis copia ele e pronto, tipo assim... Ah, eu copiei aqui, o professor que se vire. Não, você está fazendo uma prova de direito. Você tem que fazer uma redaçãozinha. Nesse caso, apresenta, conforme artigo tal, a gente... Você tem que... Você não pode copiar ipsis. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês sabem, vocês estão aí no 7º período, mas não sei se vocês sabem. Se vocês fizerem dessa forma na prova do AB, vocês eram. Vocês eram. Sabia? Porque você não fez uma redação do texto. Você apenas copiou o artigo. Se você copiar o artigo, ele vai te zerar. Então, eu já estou te treinando desde agora. Ah, pode me chamar de chato e tal, mas eu estou tentando evitar. É melhor eu tirar alguns décimos aqui e te encher o saco, você ficar chateado comigo, do que você perder na prova do AB. Porque na prova do AB aí é muito triste, né, pessoal? Às vezes você deixar de passar por conta de 1 décimo ou 2 décimos, porque eu vacilei, eu só copiei, não contextualizei, não fiz uma redaçãozinha, porque eu fiquei com preguiça. Então, vamos treinar desde agora, tá bom? Então, vocês viram que a prova, bobinha. 4. Sara aluga uma cobertura em um prédio que se localiza no Parque Flamboyant. Por que eu já falei assim, Parque Flamboyant? Porque demonstrar que é de um lugar de rico, né? Vamos exagerar aí. No valor de R$ 3.500 por mês. Então, o aluguel, R$ 3.500 por mês. Acontece que, por problemas financeiros, a mesma teve que ingressar com uma ação de despejo de sua locatária, para que ela pudesse usar o imóvel novamente. Então, o que é que a gente tem aqui? Hipótese de despejo para uso próprio. Então, já deixei bem claro aqui que é um despejo de uso próprio. Aí Sara foi ao seu escritório e pediu orientação sobre a possibilidade de ingressar com uma ação no sistema de juizados especiais, já que é um regime mais rápido e também para não pagar custos processuais. Dê seu parecer sobre a viabilidade desse processo nesse regime, levando em consideração o artigo 58, inciso 3º. Por que eu coloquei o artigo 58, inciso 3º da Lei de Locações? Somente para te deixar com uma dúvida. Por quê? Para você saber qual que é o valor da causa. Eu queria que você lesse, para você sentisse o valor da causa, como que deveria ser feito, e aí na hora que você vê como que deveria ser feito, que é 12 vezes o valor do aluguel, logicamente extrapolar os 40 salários mínimos. E aí, o que eu queria que você falasse? Olha, mesmo que tenha um valor acima de 40 salários mínimos, não vem ao caso, porque segundo o artigo 3º, no seu artigo 3º, no seu inciso 3º, é competente os juizados para despejo de uso próprio. E lá não tem limitação de valor. Então teve muita gente que falou que não poderia por conta da limitação de valor. Teve muita gente que fala, não sei o que passou na cabeça, falou que o valor que poderia, porque o valor da causa era 3.500. Enfim, eu só queria isso. Olha só, se você tivesse lido o artigo 3º da Lei 9.099, você tinha acertado 2 questões da minha prova. 2 questões da minha prova eu estava só nesse artigo. Então, para você ver que a prova estava extremamente fácil. Eu não quis, eu coloquei esse artigo aqui mesmo, era para você ficar assim, poxa, mas o valor da causa, porque depois alguém poderia me falar, mas Tairon, eu não sei fazer o valor da causa em ações de locação. Então eu indiquei. E aí se você não prestou atenção, você se confundia. A intenção era essa. Agora, se você estava em sala de aula, até mesmo porque eu fiz esse exemplo também em sala de aula. Eu falei esse mesmo exemplinho, falei que vocês iam passar na prova do AB, e ia pegar a primeira ação, e que a primeira ação... Falei tudo isso. Então,
mais uma vez, uma questão extremamente simples, uma, uma questão que bastava um Ctrl F na Lei 9.099, você ia ver. Claro, se você não aprendeu, não prestou atenção na minha aula, você poderia cair no erro de achar que tinha uma limitação de 40 salários mínimos, mesmo lendo lá. Porém, se você olhou o seu caderno, eu fiz o esqueminha no qual eu falei que aquelas matérias não dependiam de limitação de valor. Então, não tenho culpa. A questão está bem simples. E por fim, a última questão que a gente tem aqui, que é: Verônica ingressou em uma ação de indenização contra a Apple nos juizados especiais em virtude de vícios no seu celular. Em 15 de 5 de 2020, o juiz alegou improcedentes seus pedidos e, em virtude disso, a consumidora resolveu recorrer. No prazo hábil, fez o recurso cabível para discutir o mérito, o recurso nominado. Porém, ao realizar o seu protocolo, sua estagiária Nájila esqueceu-se de juntar a guia de preparo devidamente recolhida, já que a consumidora não possuía gratuidade de justiça. Então, não tinha gratuidade de justiça, tinha que pagar o preparo, não juntou a guia. Tal situação foi percebida somente no dia posterior ao protocolo e, temendo que o recurso seja declarado deserto, o estagiário vai até você e faz os seguintes questionamentos: quais são as saídas cabíveis para o caso, conforme a legislação vigente e aplicável, e haverá alguma penalidade no caso em tela? Qual é a resposta? Vocês não fizeram, acho que na questão número 2, que a gente faz a comparação da apelação e do recurso nominado, lá não estava explícito que bastava que fosse feita que o preparo ele pode nos juizados é até 48 horas do protocolo. Então ela protocolizou, não tinha, e eu falei que deixei bem claro que ela prazo hábil e tal, porém em que seus juntaria tal. Aí tal situação só foi ver no dia posterior. Então pensa, protocolizei hoje, só viu no dia posterior. Então, e ela foi a você, o que você tinha que orientar? Protocola a guia, porque dentro das 48 horas você pode protocolizar. Era só isso. Vocês já tinham a resposta na própria prova. Eu já tinha dado a resposta para vocês. Nairon, e aí pergunta B, haverá alguma penalidade? Não, não tem penalidade, porque é dentro das 48 horas. Aí teve gente que pegou a regra do 1007, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que tratava que a gente não podia, que aí se esqueceu, o juiz tinha pagar em dobro. Deixa eu contar um segredo para vocês. Isso tem até enunciado FONAGE que eu li em sala de aula com vocês, falando que não aplica essas regras nos semi-juizados. E eu falei isso, li com vocês. Então, assim, e mesmo que eu não tivesse lido, mesmo que eu não tivesse falado, o que acontece? Bastava você ter visto a questão do preparo que eu já tinha indicado na prova, que em 48 horas você poderia protocolizar sem nenhum tipo de situação, porque a lei permitia que você protocolizasse a guia de preparo em até 48 horas do protocolo. Reflexões que eu faço disso. A prova estava muito fácil, não estava fácil, estava muito fácil. Dava para fazer ela sem nem consulta. Foi um conteúdo pequeno, não era um conteúdo que era confuso. A prova, Nairon, você pega peguinha. Não é peguinha. A prova da OAB é desse jeito, galera. A prova da OAB é desse jeito. A prova da OAB não fala assim, quem é que pode ingressar nos juizados? Aí vocês vão lá e copiam o artigo 3º. Não faz isso. A prova da OAB não faz nem aquela comparação que eu fiz na questão. A prova da OAB traz um caso para você contextualizar. E você vai ver o que você vai ter que fazer. Então, assim, a prova estava fácil. Qualquer pessoa que vocês mostrar essa prova, com certeza vai ver o tanto que estava fácil. Vocês têm esses vícios de redação, tem que tomar cuidado para não cometer esses vícios de redação, e aí já não é comigo, porque aqui eu até levo em consideração, tudo bem, porém, para uma prova do AB, porém, para uma prova de concurso, vocês serão penalizados. E eu ficarei muito triste de ver vocês penalizados, igual eu já tive alunos que eu orientei que não seguiram e depois sofreram penalizações, ficaram 3 OABs sem passar até aprender a fazer uma resposta. Então, se vocês podem aprender agora, seria interessante, né? Então, basicamente é isso, as ponderações que eu tenho a fazer da prova para vocês. Espero que
que vejam a prova de vocês, tentem analisar se eu tive algum descompasso, porque assim, querendo ou não, são muitas provas a serem corrigidas. Pode ser que eu tenha um desvio de padrão, às vezes, eu considerei aqui, eu fui muito exigente e tal. Dá uma olhada, mas fundamente para mim trazer um questionamento. Professor, dá uma olhadinha aqui na minha prova, se dá espremendo sai um meio ponto. Não. Você tem que comprovar para mim que a sua resposta abarca toda a minha justificativa. Se não tiver, nem perde seu tempo de me questionar. Não é eu que tenho que apertar, é você que tem que apertar para ver se sai algum ponto. Então, façam isso. Assim como é também numa prova do AB, né? Na prova do AB, para você questionar, você não fala assim, dá uma olhada aí, você pode revisar a questão número 1, ver se eu consigo passar. Não, você que tem que mostrar o erro da banca. Então, assim, basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição e vamos que vamos, tá bom? Fiquem com Deus, a gente encerra por aqui e aí na próxima aula a gente já começa, e eu devo começar com vocês, mandato de segurança. Então já dá uma lidinha aí na lei 2016 de 2009. Um abraço, tchau, tchau.